Boa tarde a todas e todos. Como vocês podem perceber, eu fui incluída de última hora nesse painel e, curiosamente, eu vou ter uma reflexão muito próxima à do Paulo, também nessa perspectiva, enfim, e uma reflexão muito recente. Vocês me perdoem todos os equívocos, eu estou aqui pronta para discutir, mas ontem me impressionou muito a fala da Gisele, né, a comunicadora da Maré, e hoje a questão do positivismo. Eu gostaria de começar por aí. E a questão do plano político dessa discussão, que eu acho que é onde nós vamos, de fato, acabar. Eu sempre gosto de fazer uma provocação, começando com Pierre Bourdieu, que ele, num curso no Collège de France sobre o Estado, ele se pergunta se é possível falar do Estado estando dentro do Estado, né? Por quê? Porque o Estado Nacional, na sua gênese, ele foi construído idealmente, né, e ele é uma construção, como o espaço da homogeneidade. Né? O espaço da homogeneidade, ele precisou criar, portanto, certas naturalizações que aproximassem uma sociedade naturalmente plural. Né? Então, o Estado ele precisou, por meio principalmente das instituições escolares, criar o senso comum, criar aquilo que está fora de discussão, aquilo que parece ser compartilhado pela sociedade nacional. E, nessa perspectiva, o Estado, Derrida vai mostrar isso muito bem, né? Ele vai operar a partir de pares de opostos. E ele vai homologar, na verdade, um modo de vida, que é o modo de vida do grupo e do indivíduo, digamos assim, que saiu vencedor nas disputas dentro daquela sociedade multifacetada. E, portanto, esse pensamento binário, como é que ele vai funcionar? Por meio de pares de opostos, um de valor positivo, outro de valor negativo. Então, nós vamos ter oposição homem, mulher, né, masculino, feminino, heterossexual, homossexual, cidade, campo, centro, margem, capital, capitalista, despossuído, enfim. E, para o primeiro polo, nós vamos ter o valor positivo. Para o segundo polo, o valor negativo. Então, o Estado Nacional ele foi construído em nome de um homem masculino, heterossexual, provedor de uma família, branco, capitalista, urbano, ocupando o centro dessa cidade, desse espaço urbano, né? Enfim, com todos os atributos que nós intuitivamente até conhecemos. E do lado de lá ficou o polo negativo. Se vocês se recordarem, as mulheres ficaram nos lares, era o espaço natural das mulheres, fora, portanto, do espaço público. A população LGBTI era considerada doente a ser tratada nos espaços asilares da saúde mental. Os perigosos estavam situados aonde? Exatamente na margem. O Vladimir Safatli, ele tem o último livro dele, que fala do circuito dos afetos, ele fala aquilo que o Paulo disse há pouco. Como o Estado, na sua gênese, ele nasce também tendo como um instrumento fundamental, desde Hobbes, o medo. Ele tem que mobilizar o medo. Então, nessa oposição da cidade entre centro e margens, o centro era o local a ser protegido do perigo que estava nas margens. Ou seja, a periferia, as margens da sociedade, elas já foram constituídas como naturalmente perigosas. Sabe? E os indivíduos que ali estavam como naturalmente perigosos. Por isso que também não é casual que uma pesquisa de IDH
ela aponte o centro como tendo um menor índice de violência e as margens como maior índice de violência. Porque não é só porque no centro está uma população, digamos, culta, inteligente, com serviços públicos em abundância. É porque o Estado ele foi concebido para proteger o centro contra as suas margens. Tá? O Estado, portanto, a proteção está num campo e a disciplina, a neutralização e os esforços de segurança são dirigidos para a margem. É óbvio que isso tudo vai entrar num momento em crise. Nós temos os movimentos da década de 60, nós temos os movimentos no campo filosófico, Derrida acabando com essas naturalizações, falando do deslizamento dos significados. E vamos, enfim, mundo afora, e passar por processos constitucionais e processos no âmbito do direito internacional, desorganizando isso tudo e criando normativamente constituições e documentos internacionais que concebem a sociedade, as sociedades nacionais como espaços plurais, espaços de visões de mundo diferentes e com espaço e permanência para todos os grupos que devem ser tratados aí de acordo com as suas especificidades. Só que nós temos esse passado de muitos anos, desde a gênese do Estado Nacional, que nos chega e do qual nós dificilmente conseguimos escapar. Por isso que eu já começo dizendo que o problema de segurança, ele é um problema que afeta a todos nós. Nós do sistema de justiça, polícia, Ministério Público e Judiciário, porque também naturalizamos essas construções, né? Nós acabamos sendo herdeiros dessas construções. A própria sociedade, ela acaba se vendo de acordo com os papéis que lhe foram destinados. Então, o centro se vê como tendo que ser protegido e a margem, ela vai ser o espaço, de fato, da criminalidade, porque o centro está protegido. Então, ali vai acontecer. Então, nós temos esse caldo aí que é difícil de ser superado. Foi no plano jurídico e precisa ser agora no plano político, no plano empírico, no plano dos fatos. E aí é que eu entro, portanto, no tema do controle externo da atividade policial, que, na verdade, é um controle que deve ser exercido por nós, todos, do aparelho do sistema de justiça o tempo todo. Eu acho que o primeiro exercício é a desconstrução das nossas certezas, né? Eu acho que nós temos que nos indagar o tempo todo. Mas é assim, de fato? A periferia é o local do perigo? O centro é o local da tranquilidade? Porque, enfim, nós temos que sair dessa zona de conforto em que tudo nos parece muito claro, né? É o primeiro ponto. Bom, segundo, a nossa Constituição é uma Constituição que foi engendrada logo após um período de ditadura, né? O Marlon falou sobre isso hoje de manhã. Ela tem, portanto, uma série de cautelas para que as atrocidades cometidas naquele período não se reproduzam. Ela tem um catálogo extenso de direitos humanos. Os direitos humanos passam a ser, também filosoficamente e conceitualmente e dogmaticamente, um limite para a atuação estatal, tanto no sentido negativo, como uma barreira à atuação do Estado que viola direitos humanos, como num sentido positivo, chamando o Estado a maximizar direitos humanos, a atuar na plena implementação dos direitos humanos. E o Ministério Público, quem participou do processo constituinte sabe que isso também foi uma área de disputa muito curiosa, porque era preciso encontrar uma instituição forte que garantisse para a sociedade que essas violações
não iriam se reproduzir, que a defesa e promoção dos direitos humanos iriam ser um imperativo para essa instituição. Se pensou na figura do ombudsman solto por aí e acabou que essas missões vieram para o Ministério Público. Como disse Paulo, poderia ter sido para outra instituição, mas vieram para o Ministério Público. E aí o Ministério Público brasileiro, ele passa a ter uma configuração que é de todo peculiar. Ela não se reproduz em nenhum outro lugar do mundo. É um Ministério Público que acumula as funções de promoção e proteção dos direitos humanos, a persecução penal e o controle externo da atividade policial. Parece também intuitivo que essas três atividades elas vão ter que dialogar entre si. E foi para isso que o Ministério Público teria sido pensado. Para ele, de certa forma, como o autor da ação penal, controlar, de certa forma, a polícia no sentido de agir em conformidade com os direitos humanos na investigação, na função de segurança pública e também na observância de direitos humanos. No entanto, como o Paulo disse, o controle externo da atividade policial, ele começou a ser pensado só nos autos do inquérito. Recentemente, nós começamos a produzir resoluções sobre o controle difuso. Mas se nós olharmos as resoluções do a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e a resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal, nós vamos ver que ambas, eu não tive tempo de me debruçar sobre resoluções de ministérios públicos particulares, mas elas ainda estão fortemente concentradas na atividade de polícia judiciária, né? Elas têm a preocupação da observância dos livros, dos relatórios, do prazo, das diligências, do cumprimento. Então, como a maior preocupação é de polícia judiciária, acontece que a área a ser fortemente objeto de controle pelo Ministério Público é a parte criminal. O que leva os grupos de controle externo da atividade policial, que existem hoje em todos os ministérios públicos, por mandamento até dessas resoluções, a serem formados por promotores e procuradores, promotoras e procuradoras, com uma visão muito forte também criminal. E isso leva a um caldo de cumplicidade, eu diria assim, não me levem a mal a utilização do termo, com uma certa naturalização da violência. Ou seja, a criminalidade ela é vista como muito forte e certas práticas são toleradas no âmbito daquilo que se naturalizou como sendo algo que é importante para, enfim, vencer o quadro de criminalidade. Eu acho que o dado mais expressivo a respeito disso é o número pequeno de denúncias sobre tortura no ambiente penitenciário, por exemplo, né? Enfim, nós temos um índice muito pequeno de denúncias. Se nós formos para o judiciário, nós, em termos de condenação, nós não chegamos a 0,0 alguma coisa por cento em termos percentuais relativos a outras figuras criminais. Então, eu vejo isso assim como uma primeira dificuldade, como eu digo isso no sentido de que todo o sistema conspira, de certa forma, para a questão da segurança pública, tal como a temos no momento atual. Por outro lado, nós também temos, mesmo no campo da segurança pública, que é muito pouco observado no âmbito do controle externo da atividade policial, nós, sociedade, de uma maneira geral, acha absolutamente natural que numa época como de Copa, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, o ônibus que venha da favela, ele tem a sua rota alterada para não parar na praia, porque a favela é vista como local perigoso e a praia é o local a ser protegido, o local belo. A outra coisa absolutamente naturalizada aqui no estado do Rio de Janeiro foi mandar de volta para seus locais de moradia a população negra jovem que não tinha na sua carteira o dinheiro para comprar a passagem de volta.
E é muito engraçado que se nós olharmos para os surfistas do Rio de Janeiro, nenhum deles sai com dinheiro para a passagem de volta, né? Geralmente ele está com a sua prancha, ele não tem, ele está, enfim, com o seu calção, a sua bermuda, e nós não vemos ele ser abordado pela polícia e tendo que voltar para casa até que ele arranje o dinheiro da passagem de volta. Porque a periferia ela ainda é naturalizada como local de perigo e como produtora de pessoas perigosas, né? Outro problema que nós temos muito grande é que não há nenhum controle por parte da atuação da polícia, isso foi dito aqui várias vezes ao longo desse seminário, nas manifestações dos movimentos populares. Nenhuma, não tem monitoramento. O relator da OEA para a liberdade de expressão observou isso, né? Os movimentos, eles são um importante meio de discutir políticas públicas, discutir opções políticas, discutir modelos de vida em sociedade. Eles precisam existir. E nós não temos nenhum mecanismo, não está previsto em qualquer resolução, e eu desafio qualquer Ministério Público a me mostrar como realiza o controle externo da atividade policial por ocasião dessas manifestações. Aliás, muito ao contrário, como eu disse, quero fazer aqui a crítica do Ministério Público. Nós somos, hoje em dia, os grandes autores de denúncias contra movimentos sociais, né? Então, nós colaboramos fortemente por esse sentimento também de ordem, de necessidade de ordem pública, vendo qualquer manifestação coletiva como uma ameaça à ordem. Essa visão positivista superada normativamente que nós insistimos em reintroduzi-la, insistimos em naturalizá-la. Pode me falar do tempo. Um outro dado, nós do Ministério Público Federal, por exemplo, não investigamos uma coisa importantíssima em relação à Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é responsável pela fiscalização das empresas de segurança privada. As empresas de segurança privada, elas hoje em dia, elas dispõem de pessoas e armamento e tem um desvio de atuação absurdo, hoje em dia, integrando e formando milícias na cidade e no campo, né? Então, enfim, isso daí nós não temos também nenhum mecanismo de investigação. E se estamos falando de segurança pública, nós estamos falando aqui da espinha dorsal, do coração da segurança pública, que é o armamento dos grupos criminosos, né? Alguém, em algum lugar, está permitindo que empresas operem de forma irregular, sem controle das armas que ela adquire, sem controle do treinamento de pessoal. E eu quero lembrar que, no âmbito das Nações Unidas, foi criado um grupo de trabalho sobre direitos humanos em empresa, né? São aqueles princípios norteadores do rugby. E, enfim, estados fizeram planos nacionais sobre direitos humanos, alguns estados nacionais fizeram planos de direitos humanos em empresas. E a Espanha colocou como o alerta máximo, alerta que toca a respeito de violação de direitos humanos, as empresas de segurança privada, por razões óbvias, né? Então, essa é a primeira empresa a ser investigada em termos de um protocolo de observância de direitos humanos. Em relação à Polícia Militar, também queria lembrar que o controle, pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o controle fica a cargo dos Ministérios Públicos Estaduais, desde que elas não estejam no exercício de funções militares. Então, o policiamento ostensivo também é uma questão de Ministério Público Militar. O que enfim, meu tempo já... Não, eu vou... Né, enfim... essas são, de alguma maneira, breves reflexões. Uma outra, enfim, só essas observações empíricas, né? Nós vivemos um período difícil de polarização, né? Direita e esquerda, para simplificarmos bastante as coisas.
E por que será que a polícia, ela, de uma maneira geral, em todos os estados do Brasil, ela tira fotos com quem apoia o impeachment e ela reage contra quem é contra, entendeu? Por que será? Tem alguma coisa nossa também nesse sentido? Enfim, em Brasília eu vi um fenômeno muito curioso, que foi essa coisa dos selfies com a polícia do lado das pessoas de verde e amarelo, e um ônibus de pessoas, um ônibus com famílias, muitas crianças, dizendo: morra, Dilma, morra, Dilma. E ninguém fez nada, e ninguém faz nada. Nós, do Ministério Público, né, vara de crianças e adolescentes, conselho tutelar, que coisa absurda, né? Nós estarmos estimulando crianças a gritar. Enfim, por que será? Será que, naturalmente, nós internalizamos uma noção de que a ordem ela está de um determinado lado? Será que essas noções que nós naturalizamos ao longo do tempo também não dividem as coisas enfim, em direita e esquerda, só para simplificar bastante, né? Poder, não poder, poder econômico, não poder econômico, enfim. Eu acho que são questões que nós temos que levantar e eu acho que elas, de toda maneira, elas formam esse caldo que tornam essa questão de segurança pública, de controle externo de atividade policial, tudo isso bastante complexo, longe e muito longe das soluções simplificadoras. Por isso, eu sei que o próximo painel, e vou acabar agora, é sobre desmilitarização da polícia. Eu acho que a desmilitarização tem que ser da vida, né? Nós temos que desmilitarizar a vida, porque todos nós, essa não vai ser nunca uma solução se nós continuarmos tendo um sistema de justiça nas suas diferentes vertentes, ainda orientada por concepções naturalizadas de sociedade, de ordem e de poder. Obrigada. Ok, Débora, você já leva um bônus bem maior, tá? Leva uns 10 minutos aí para a próxima palestra. E o Paulo resolveu gastar o bônus dele agora. Não, eu pedi esses 3 minutos só para... corroborando o que a doutora Débora falou, aqui no Rio, por exemplo, durante as manifestações de 2013, nós instauramos eu sou promotor da auditoria militar. Então, nós instauramos um procedimento investigativo criminal, tendo em vista as denúncias de violações e agressões e tal, e como medidas cautelares, nós pedimos a identificação de todos os policiais com colete alfanumérico, pedimos a proibição de que o policial que não participou da ocorrência apresentasse na delegacia, porque tinha aquela prática de eu prendo, passo para você, você passa para o outro. Enfim. E a gente encontrou extrema dificuldade justamente pelo fato de que a própria Polícia Militar ela não estava preparada para atender a essas demandas que seriam naturais. Identificar o policial que teve que usar da força, se essa força foi usada ou não nos limites do necessário. E, em última análise, o que nós fizemos, eu não sei se algum dos colegas aqui, se o Rômulo ou o Matheus estiveram juntos, o Ministério Público foi às manifestações com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência para filmar o que acontecia. Então, por um lado, a gente encontrou essa dificuldade, porque sem essa parceria e sem essa preparação prévia, através da tutela, de determinar que a Polícia Militar tenha coletes alfanuméricos, tenha coletes filmando, você não consegue, quando acontece a manifestação, agir de forma eficaz. Então, a gente fez tudo isso em 2013, mas quando tiveram novas manifestações agora, esse ano, na LERJ, até a gente se organizar para chegar e tentar acompanhar, já não haviam mais as manifestações. Então, só corroborando isso, a dificuldade em acompanhar em tempo real o que a polícia faz, mas, como você tinha dito que não conhecia a iniciativa, aqui a gente tentou acompanhar, oferecemos mais ou menos uma dezena de denúncias por lesão corporal e constrangimento ilegal, mas o que a gente percebeu sem a tutela coletiva, quando o evento reaparece, você tem que se reorganizar do zero novamente, e aí a gente não conseguiu acompanhar a tempo o que está acontecendo, pelo menos até agora. Era esse adendo, só para reforçar o que você tinha dito. Já tem 10 minutos, vou fazer só 2 comentários. Eu acho que é papel, sim, do Ministério Público, no exercício do controle da atividade policial,
propor ações para garantir à polícia civil, militar, federal, condições de trabalho, condições de sanidade, condições remuneratórias. Eu acho que faz parte de uma concepção democrática de sociedade que as pessoas tenham condições ótimas, digamos assim, da realização dos seus trabalhos. Quero deixar isso muito claro. A crítica que eu faço à Polícia Militar nas manifestações, eu faço à Polícia Federal também, no sentido da partidarização, dessa noção de que ela tem que estar do lado do poder, do lado do forte. Quando eu olho a atuação dela no campo, em face de acampamentos de reforma agrária, áreas indígenas. Nós temos um episódio no Paraná da polícia fazendo uma reintegração de posse em favor de um fazendeiro fortemente armado, as pessoas sendo expulsas e a fazendeira tirando selfie com a polícia, né? Então, essas noções, eu acho, enfim, nós temos que superar essa noção de que nós temos um grupo a ser protegido e um grupo a ser destruído.